Gente, agora a gente vai usar o método da eliminação de Gauss para resolver uma questão de cálculo numérico e computacional, mas antes a gente precisa fazer algumas observações, tá? A primeira delas é que o método da eliminação de Gauss, tá, na verdade, ele não resolve o sistema, na verdade ele vai encontrar um sistema equivalente, a gente vai transformar, a gente vai eliminar alguns componentes, a gente vai anular alguns componentes da matriz, né, que vai ser gerada a partir do sistema, tá? E lá na frente, com uma substituição, a gente vai encontrar a solução. Então, o método de Gauss é um método de passagem onde a gente encontra, né, aplicando algumas técnicas triviais, operações triviais, a gente encontra um sistema equivalente, né, uma matriz triangular superior. Na verdade, esse é o objetivo do sistema, tá, para que a gente possa fazer uma retrosubstituição e encontrar a solução do sistema. Tá, então aqui é um dos primeiros passos que a gente vai fazer nessa eliminação, nesse escalonamento, é montar uma raiz aumentada desse sistema, tá? Determinar um pivô para cada vez que a gente for aplicando o método, né? Definir os multiplicadores e definir as linhas pivô, tá? E ir atualizando as linhas. Então o método vai ser esse. Então durante a resolução a gente vai fazendo alguns comentários, trazendo de volta algumas coisas de álgebra na parte de matriz, tá? E aí a gente chega na solução da questão e aproveita e faz uma breve revisão, tá? Então vamos aqui apresentar a questão. A questão sugere que a gente use o método da eliminação de Gauss para encontrar a solução do sistema, né, para o seguinte sistema que vai aparecer aqui de equações lineares. Então já sabemos que ele é um método de passagem, mas vamos identificar aqui as equações que montam o sistema linear. Tá? A gente percebe aqui que é um sistema, ele vai montar uma matriz, né, n por n, tá? Na verdade é 3 por 3, tá? E eu já adianto para vocês que o método de Gauss já permite que a gente preveja quantas vezes o método vai ser aplicado. Esse método vai ser aplicado n menos 1 vezes. Ou seja, se a matriz é 3 por 3, eu vou aplicar n 2 menos 1 vez, ou seja, desculpa, 3 menos 1 vez, ou seja, eu vou aplicar o método duas vezes. E já dá uma previsão de quanto tempo a gente vai ter, de quantas vezes vai haver repetições. Tá? Deixa eu só limpar. Eu vou deixar aqui para a gente ir lembrando disso de vez em quando. Bom, tá aqui as três equações, tá? Aqui a gente tem o vetor B, tá? Os coeficientes, né? E os vetores A, como a gente costuma dizer em matriz. Eu queria que vocês vissem a matriz aumentada. Por que eu chamo de matriz aumentada? Porque eu destaquei os coeficientes, trouxe os coeficientes para cá e apresentei o vetor B, né? Ou seja, por isso que a gente chama de matriz aumentada. Bom, e aí eu preciso fazer um escalonamento depois que eu encontro a matriz aumentada para fazer com que a gente possa anular esses caras aqui. Ou seja, esses três elementos eu vou ter que usar esse método para que eles fiquem nulos, para que eles sejam zero. Tá bom? Então aqui eu já identifico a primeira linha, tá? Ela é a linha pivô, ela vai ser importante, tá? A gente vai usar essa linha pivô, né, algumas vezes, e esse pivô vai trocando de linha de vez em quando a gente for aplicando o método, tá? Para que a gente vá atualizando as linhas. Então vamos aqui continuar. O pivô, né, dessa primeira aplicação é o menos 3 aqui, ó, certo? Eu vou aplicar o método nesse momento na linha 2 e na linha 3, ou seja, eu preciso que esses dois elementos aqui, esse elemento e esse elemento, ele seja nulo. Então eles dois, no final dessa aplicação, eles devem ser zero, tá? Então para isso eu tive que gerar um multiplicador para cada linha. Como foi que eu fiz isso? Eu peguei o elemento da linha, no caso aqui 6, tá? E dividi
pelo pivô da linha, né? Ou seja, o pivô da linha é o elemento da matriz, o primeiro elemento da matriz da diagonal principal. Tá? Então, 6 dividido por menos 3 é igual a menos 2, é o multiplicador da linha 2. O multiplicador da linha 3, ó, é 3 dividido pelo pivô. Então vai ser 3 dividido por menos 3 é igual a menos 1. Para mim transformar essa linha, tá, a gente vai fazer o seguinte. A linha 2 ela vai ser transformada na linha 2 da seguinte forma. Ela recebe o elemento que está na linha 2, que é essa linha aqui. Vou identificar aqui pra gente. Certo? Eu vou subtrair do multiplicador. O multiplicador da linha 2 está aqui. E vou multiplicar pelo elemento da linha pivô. Então, se eu estiver fazendo com esse elemento, esse é o pivô dele. Quando eu estiver fazendo por esse elemento, esse é o pivô dele. E assim por diante. Tá? Se você verificar aqui, ó, eu vou abrir os cálculos que vai ficar mais fácil. E essa parte eu sei que é fácil. Tá? Eu queria que vocês vissem aqui que eu usei todos. Aqui, ó, aqui eu usei os elementos da linha 2. Pode ver que estão aqui, ó. Menos 6, menos 6, 7, menos 7. Subtrair pelo multiplicador da linha. E multipliquei, certo, pelo elemento da linha pivô respectivo. Então o 6 vai ser multiplicado por esse pivô, né? Ou seja, está aqui, ó, o menos 6, esse é o elemento da linha pivô. O 7 está aqui, o menos 1. E o menos 7 está aqui, ó, menos 1 também. Tá? Então são operações triviais que a gente vai executar. Se você executar essa operação aqui, ou seja, primeira multiplicação, esse menos 2 vezes o menos 3 dá um 6 positivo, mas esse sinal aqui vai fazer ele ficar negativo, né? Então 6 menos 6 vai ter 0, mas se vocês acharem por bem a gente usar uma calculadora, não tem problema. A gente troca aqui uma calculadorazinha só para verificar que os cálculos estão corretos. E a gente aproveita e já vê a calculadora. Tá? Então aqui, ó, o primeiro elemento. Opa, fiz aqui uma marcação que parecia um sinal negativo, mas não é um sinal negativo, é só para apontar. Então vai ser 6 menos 2, que é o multiplicador, multiplicado por menos 3, que é o elemento da linha pivô, respectivo do 6. Isso é igual a 0, tá aqui ele, ó. Tá? Ou seja, é só fazer essas multiplicações triviais, ou seja, talvez o mais difícil aqui seria identificar, mas foi muito simples. Tá? Eu vou trazer aqui a matriz já completa e vou explicando calmamente para vocês. Pronto, essa aqui é a matriz com parte da transformação realizada, com um método aplicado. Tá? Então você vê aqui, ó, que o menos 6 virou menos 2, que o 7 virou 5, que o menos 7, que é esse carinha aqui, virou menos 9. Tá? Todo aplicando esses métodos triviais. Pegando o elemento da linha, subtraindo pelo multiplicador, por isso que eu peguei logo ele primeiro, e multiplicando pelo respectivo elemento da linha pivô. Tá? Bom, mas aí eu zerei essa linha aqui, ó. Aliás, esse elemento aqui ele já está nulo. Era o que eu precisava para esse momento. Agora eu tenho que anular esse elemento. Para isso eu vou ter que transformar a linha 3. Tá? Olha ali como é que ela está ali, ó. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui, ó. Eu trouxe todos os elementos da linha 3 aqui, vamos conferir, ó. 3, menos 4, 4, menos 6. Subtrair pelo multiplicador da linha 3, quem é ele? Ó, menos 1. O multiplicador da linha 3 está aqui, ó. E multipliquei pelo respectivo elemento da linha pivô. Tá? Lembrando que a linha pivô aqui ainda é a linha 1. Por isso que veio o menos 3, veio 2, veio o menos 1 e veio de novo menos 1. Ou seja, eu estou fazendo a linha 3, mas o pivô dessa linha 3 ainda é essa linha aqui. E aí eu aplico as operações triviais, né? O primeiro elemento aqui, ó, já vou zerar ele, tá aqui, zerou. O segundo virou menos 2, o terceiro virou 3 e o vetor virou menos 7, o vetor B. Tá? Então agora eu já tenho uma matriz, né, quase totalmente escalonada. Ainda falta aplicar o método mais uma vez. Eu já sabia que ia aplicar esse método duas vezes, porque
a quantidade de aplicações é igual ao n menos 1, ou seja, a quantidade de linhas ou quantidade de colunas menos 1. Como eu tenho 3 colunas ou 3 linhas, vai ser 3 menos 1, então vou aplicar pela segunda vez e já vai ser suficiente, como vocês vão verificar. Deixa eu apagar aqui, para a gente passar para a próxima tela. Tá? Esse escalonamento, tá, a gente pode rever nas aulas de álgebra linear. Tá? Basta você fazer com calma que não tem como errar. Bom, tá aqui eu só repeti o resultado do primeiro método, porque eu vou precisar desse método para aplicar desse ponto para aplicar pela segunda vez o método da eliminação de Gauss. Tá? E agora eu vou ter um pivô. Tá? Deixa eu marcar. A linha 1 já não trabalho mais com ela. A minha preocupação é esse cara aqui ficar zerado. Isso quer dizer que esse cara aqui agora é o pivô. Certo? O pivô do 5 é o menos 1, o pivô do menos 9 é o menos 1, tá? O pivô do 0 é o menos 3. O multiplicador, que é um multiplicador, eu pego o elemento da linha, tá? E aplico e divido pelo pivô. Então o elemento da linha é menos 2 e o pivô é menos 2. Essa divisão resulta em 1. Então o multiplicador da linha 3 nesse estágio da eliminação de Gauss é 1. Tá? E aqui eu vou transformar a linha 3. Essa é a linha 3. Tá? Que é uma nova linha 3, mas é a linha 3 atual. E ela vai ser transformada dessa forma. Eu vou pegar o elemento da linha 3, subtrair pelo multiplicador e multiplicar pelo seu respectivo pivô. Tá? Vou abrir todos aqui porque fica mais fácil eu abrindo todos do que fazendo de um por um. Ok? Vamos ver aqui. Bom, peguei aqui, ó, a linha 3, ela recebe o elemento da linha 3, ó, 0, tá aqui, peguei tudo, ó, 0, o menos 2, o 3 e o menos 7, que é o vetor x, tá? Subtrair menos aqui, ó, o multiplicador, ó, botei dentro do parênteses aqui para ficar destacado, não precisava, tá? Mas o multiplicador da linha 3 é o número 1, e cada elemento eu multipliquei pelo seu respectivo pivô. Tá? O respectivo pivô do 0 é o 0. O respectivo pivô do menos 2 está aqui, ó, é o menos 2. O respectivo pivô do 3 é o 5, ou seja, é esse novo pivô aqui. Tá? Então essa linha aqui, ela agora é minha linha pivô. Né? Esse processo a gente chama de pivoteamento. Esse processo ele é visto nas transformações que a gente faz em álgebra linear. E aí assim eu monto a minha nova e agora, né, escalonada matriz triangular superior. Né? Posicionei aqui os elementos, ó, 0, 0, menos 2 e o 2. Eles estão posicionados. Isso fez com que essa transformação criasse esse efeito matemático aqui, ó, uma matriz triangular superior. Tá? O que eu vou fazer agora, né, pronto, aqui terminou o método da eliminação de Gauss. Tá? Você vê que ele não resolveu de fato o sistema, tá? Porque agora eu vou botar ele na forma, vou transformar a matriz em sistema linear, tá? Dessa maneira. Né? Então, quer dizer, os coeficientes que tem 0, obviamente eles zeram aqui, né, os seus vetores. Ó. Então aqui ele zerou o x1, aqui ele zerou o x1, x2, tá? E agora eu vou aplicar o que a gente chama de retrosubstituição, tá? Que é justamente, né, substituindo, né, retrocedendo a partir do elemento, no caso aqui elemento 3. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou isolar isso aqui, vai aparecer aqui agora, o que foi que eu fiz? Ó. Como eu não tenho elemento 1 e elemento 2, eu vou fazer essa substituição aqui. Tá? Aqui muito simples, aqui virou a coisa mais fácil do exercício. Esse 2 vai passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Como ele é negativo, a gente tem o x3, ou seja, esse elemento aqui, esse vetor aqui, ele é igual a menos 1. Do x3 é igual a menos 1. Utilizando essa informação,
eu vou agora para esse próximo ponto, por isso que é uma retrosubstituição, tá? E usar o x3 nessa equação, tá? Então, substituindo o x3 nesse ponto, eu vou ter menos 2x2 mais 5 vezes o x3, que eu já sei que é menos 1, tá? E essa equação ela é igualada a menos 9. O vetor x dela é menos 9, né? Vamos aqui, tá? Isso aqui simplesmente é uma multiplicação simples, né? O 5 vezes menos 1 virou menos 5, tá? Daqui a pouco esse 5 vai para o outro lado, certo? Vamos fazer isso acontecer, ó. Certo? Perceba que isso aqui ficou preservado. Estou fazendo aqui devagar, mas eu sei que é simples para vocês, tá? Ó, menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Quando esse 2 passar para o outro lado, vai passar dividindo. Como os dois são negativos, o resultado vai ser positivo. E a gente tem um x2 igual a 2. Ok? Bom, tendo o x3 e tendo o x2, eu vou retrosubstituir mais uma vez, tá? Agora bem aqui, tá? Então perceba, o 3x1 é a minha variável, a minha incógnita, 2 vezes o x2 que é 2, menos o x3 que é menos 1, igual a menos 1. Então agora ficou barbado agora, né? Isso aqui eu mantive, aqui eu multipliquei, deu 4, mais, menos com menos deu mais, ficou mais 1, tá? Vamos pegar esses dois carinhas aqui, tá? E operar, tá? Eu operei eles, deu 5 positivo, mas quando eu joguei para o outro lado virou um 5 negativo, tá? Tô fazendo aqui calmamente, mas eu sei que vocês estão entendendo, tá? Operei esses dois agora, deu menos 6, tá? E agora esse menos 3 vai passar para o outro lado, né? Como ele vai passar negativo, mas vai passar dividindo, né? Vai ficar menos 6 dividido por menos 3, e a resposta simples é aliás, desculpa, 2, porque os dois são negativos, então a resposta vai ser positiva. Tá? Então perceba, eu já até esqueci que usei a eliminação de Gauss, porque agora eu estou fazendo uma simples substituição de sistemas. Então o que foi que o método me ajudou? Em transformar a minha matriz, que era uma matriz, né, mais complexa, numa matriz triangular superior, onde eu consigo aplicar uma retrosubstituição para ser mais fácil encontrar os meus vetores x, tá? Para poder encontrar a solução do meu sistema. A solução é essa, tá? Né? A solução é 2, 2 e menos 1. Então se você pegar aqui, ó, tá? Pegar esses três valores, né, de x1, x2 e x3 e aplicar nesse ponto aqui, por exemplo, tá? Você vai encontrar esses mesmos valores. Se você aplicar, isso aqui eu estou dando para vocês como é que vocês vão fazer a prova. Não sei se vocês vão ter tempo em algum momento de avaliação, mas se você pegar o x, esse valor e aplicar lá no primeiro momento do sistema, tá? Você vai encontrar uma igualdade, né? Por exemplo, se você pegar o 2, botar o 2, o x1, né? O x1 é 2, então você vai botar aqui, ó, 2 aqui, você vai botar no x2, 2 aqui, tá? E o x3 vai ser o menos 1, tá? Entre parênteses aqui para não confundir, tá? E essa operação ela vai ter que findar sendo igual a menos 1. Vamos fazer aqui bem rápido. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. 2 vezes 2 dá um 4 positivo. Estou só tentando provar aqui que a gente acertou, tá? Menos 1 vai dar 1. Tá? O resultado dessa operação ela deve finalizar com uma igualdade menos 1. Então vamos lá. Menos 6 eu vou deixar quietinho. Opa. Isso aqui vai dar 5. Estou só provando, tá? Menos 6 mais 5 é igual a menos 1. E essa solução de fato, tá? Ela me ajudou, ou seja, ela resolveu o meu sistema. Eu consigo confirmar que essa solução resolve esse meu sistema linear, tá? Você pode fazer nas outras equações para tirar as outras dúvidas, pode fazer no primeiro sistema original para tirar outras dúvidas. Esses três valores de x, esses três vetores x, eles certamente vão resultar nos três vetores b, tá? E aí vocês vão encontrar a solução do sistema de vocês, tá?
Tomara que vocês tenham entendido. Essa última parte foi uma parte mais trivial, para ajudar a gente a encontrar a prova. De repente isso não pode ser muito usual em momentos de avaliação por questão de tempo, tá? Mas a dica é fazer calmamente, principalmente essas operações, né, que são simples, mas, né, onde você vai buscar o pivô, calcular antecipadamente o multiplicador individual de cada linha, tá? Tudo isso é uma revisãozinha de álgebra linear que vale a pena a gente dar uma verificada. Tomara que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima.